Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tá me ouvindo bem agora? Tranquilo? Sim. Beleza. Eu coloquei a aula para gravar porque vai ter uma demanda de fazer um trabalho prático, né, com relação a esse conteúdo que a gente fez semana passada. E aí o colega, né, vocês quiserem revisar o conteúdo e fazer com calma depois, aí a gravação fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, qual que é o objetivo de hoje? Hoje eu vou pegar aquela aula que a gente fez de campo e vou fazer o processamento dela só para vocês entenderem como é que faz, né, uma confecção de uma planta topográfica. Então, a gente vai utilizar o AutoCAD. Eu vou apresentar para vocês também o Google Earth Pro, né, o produto que foi gerado. E a gente vai estar utilizando também o TopoCAD 2000, que é um software que auxilia as questões da topografia, tá? Então, inicialmente aqui, vou compartilhar com vocês o produto do Google Earth. Cheguei a mostrar para vocês. Estão visualizando a tela do Google, por favor? Sim. Sim? Sim. Então, pessoal, o que foi gerado? Né? A gente foi na Praça Floriano Peixoto, fizemos o levantamento todo, e todas as coordenadas que foram levantadas, elas tinham que ter uma base, uma referência, igual eu tinha comentado com vocês. Aqui o ponto de base aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, está escrito base número 1. Vou dar um zoom aqui, ó. Então, essa é a nossa referência. Então, o levantamento ele foi amarrado utilizando essa base aqui, tá? Que fica, né, no Alto da Afonso Pena. Então, especificamente aqui, deixa eu jogar aqui o rapazinho aqui. Então, fica aqui nesse prédio, a gente chama, né, o prédio do INCRA ali, no Alto da Afonso Pena. É a nossa referência, então, de levantamento. Então, todo levantamento, ele veio, né, baseado nessa referência aqui. Então, era como se a minha amarração viesse desse ponto e eu fiz todo o levantamento, então, né, a gente fez o levantamento da Praça Floriano Peixoto. Então, tá aqui, né, a gente começou pelo ponto número 1, ali no meio do gramado, rodamos aqui pelo ponto 2, pegando meio fio, poste, por aí vai. Contornamos a praça como um todo, pegamos alguns acessos, né? E fomos complementando aqui, completando o georreferenciamento, né? O perímetro da praça como um todo. Então, obviamente, se eu quisesse fazer um cadastral perfeito dessa praça aqui, aí eu ia ficar mais tempo aqui, né? Aí a gente iria pegar mais pontos, mais detalhados com relação à nossa praça Floriano Peixoto. Então, o produto, tá? O GPS, eu exportei isso em KML, já saiu desse jeito. Então, esse aqui é o produto que foi gerado pelo aplicativo no momento que a gente finalizou o nosso trabalho, tá? Então, através dessa nuvem de pontos, que eu vou gerar uma planta topográfica. Então, o objetivo da topografia em si, então, é através de um monte de ponto você representar alguma coisa, né? Se eu tenho um ponto, vou ter ali apenas um referenciamento dele, uma indicação de onde que fica. Se eu tiver mais de um, eu já começo a ter uma figura geométrica, né? Já consigo ter uma linha, um alinhamento, um polígono, né? E com isso eu consigo representar alguma coisa, né? Que é de meu interesse. Então, através dessa base do Google Earth, por exemplo, eu poderia fazer um mapa de localização, poderia fazer uma representação, né? E tudo mais, baseado no meu arquivo KML. Os órgãos ambientais utilizam muito essa possibilidade. Então, se eu tivesse um GPS e quisesse solicitar uma outorga, por exemplo, quero fazer um licenciamento, eu pegaria, por exemplo, aqui na mina Águas Claras, e levaria o meu GPS ali, por exemplo, e coletava um ponto. Então, teria esse ponto, faria a exportação dele, e aí eu poderia mandar para o órgão ambiental mostrando a localização. Então, a vantagem desses pontos e do KML
é que ele vai conseguir representar lugares aonde não tem endereço físico, né? Se eu tiver que pegar uma outorga aqui de uma nascente no meio da mata, né? Obviamente, aqui tem um curso d'água, por exemplo, eu quero pegar uma outorga, um licenciamento desse cara. Eu não vou ter uma rua muito próxima, uma referência, então seria a coordenada já referenciada para poder estar utilizando ali para o órgão ambiental licenciar. Até mesmo para o órgão ambiental verificar quais são as outorgas, quais são os pontos de captação, para ela verificar se já tem alguma licença na região e por aí vai. Então, a vantagem, então, dessa situação do Google aí, que a gente consegue visualizar, ele é acessível, ele é gratuito, né? Os softwares de engenharia, quase todos aí já estão trabalhando nessa plataforma para fins de visualização. Lembrando, né, eu garanto para vocês aí que os pontos aqui têm muito mais precisão cartográfica do que a imagem de satélite que está aqui, tá? Então, essa imagem do Google, ela não tem correção, ela tem algumas deformações. Se eu for medir uma distância da imagem do Google, eu vou ter um erro considerável de 10, 15, 20% ou até mais. E já com o GPS aqui, eu garanto que a gente errou milímetros ou centímetros, né? Vocês viram lá a qualidade do nosso levantamento. Então, aqui, né, esses pontos, eles estão, de certa forma, muito mais fidedignos do que qualquer imagem. Então, ela pode estar distorcida, deslocada. Agora, os pontos que a gente coletou no campo não estão distorcidos, não. Isso aí a gente garante a qualidade por causa do nosso levantamento que estava fixo, tá? E lembrando, né, pessoal, normalmente as imagens de satélites têm regiões que elas são melhores, tem locais que são piores, porque é um mosaico, né, e depende muito da utilização. Em Belo Horizonte, obviamente, como é capital do estado, a gente tem muito mais imagens, com qualidade um pouco melhor, mas se for em área rural, por exemplo, a gente consegue ver deslocamentos consideráveis. Uma imagem está assim, outra imagem a praça está aqui, outra imagem a praça está para lá. Então, ela não tem aquele cuidado, aquele trabalho todo. Então, depende muito, por isso que não é confiável, né, trabalhar a parte de engenharia, não ser uma localização, né, baseado no Google Earth aí. Então, está lá nosso levantamento, baseado na nossa base. Então, essa é a nossa referência até então. A gente tinha um equipamento instalado aqui e a gente saiu fazendo o percurso desse ponto. Ah, professor, mas eu tenho que fazer um levantamento lá no meio, sei lá, de uma área bem rural aqui, muito distante. Então, se eu quiser fazer um levantamento dessa área, por exemplo, eu vou montar a minha base, coloco o equipamento aqui, a gente anda com outro equipamento que é o móvel, então a gente faz a transposição, né, o transporte de coordenadas de uma base lá para cá, e dessa a gente transporta para os demais. Então, a gente, né, em áreas rurais aí, muito distantes da civilização, vamos dizer assim, a gente leva dois equipamentos desse, onde um fica como base para poder fazer a correção dos demais. Então, a gente sai andando com o outro. Então, normalmente é um par de GPS, a gente chama de RTK, com rádio, né, comunicador um com o outro, para poder fazer os levantamentos. Já no da escola, como a gente está trabalhando numa área urbanizada, a gente consegue utilizar a base do IBGE, né, que está ali no prédio do INCA, ou usar outros, tá, pessoal? Tem vários tem várias empresas que alugam a base delas. Então, a CPE é uma empresa de renome aí na parte de cartografia. Ela tem as bases dela espalhadas para Belo Horizonte, por exemplo, você pode alugar a base. Então, você paga, né? Tem como se fosse um pré-pago ali, que você faz um pagamento e você utiliza a base, para você não ter que utilizar um GPS, dois GPS no caso, né? Então, tem a possibilidade aí, tá bom? Alguma dúvida até aí? Ficou claro essa parte inicial de como foi feito o levantamento? Tranquilo. Beleza, então vamos lá para o nosso AutoCAD. AutoCAD disponibilizado aí, todo mundo enxergando a tela preta do AutoCAD? Sim. Sim. Gente, esses arquivos, obrigado, tá? Esses arquivos já foram disponibilizados para vocês, tanto na plataforma do ambiente virtual, né? Quanto também no nosso no próprio grupo de WhatsApp. Então, já tem esse arquivo. Se vocês abrirem, baixarem, tiver AutoCAD na casa de vocês,
quando vocês clicarem, vai aparecer exatamente isso aí, tá? Do KML também da mesma forma. Então, esse é o nosso levantamento, o produto. Eu pedi para exportar em KML em DWG. Então, tá aí a nuvem de pontos. Aqui, ó, vocês terem uma ideia, a nossa base, tá? Então, as nossas coordenadas, elas vêm, né, estão vindo aqui exatamente dessa referência de base 1, né? E no caso aqui, tá aqui o meu levantamento. Quando eu abro o arquivo, normalmente eu tenho que dar um zoom, extend, porque aí eu consigo visualizar tudo que tem dentro do meu arquivo. Então, normalmente eu uso zoom, extend, aí eu dou um pouquinho de zoom aqui, ó, vou enxergar o quê? Um ponto, que é a minha base aqui. No caso, pessoal, as coordenadas já estão corrigidas, eu não preciso desse ponto mais. Então, vou vir nele aqui, selecionar, né? Então, eu clico aqui, só relembrando a parte do AutoCAD, né? Então, saio arrastando aqui, clico, e posso simplesmente deletar ele. E aí eu dou um zoom, Enter, zoom, Enter, é Enter, e tá aqui, né, o que eu quero realmente, a minha referência. Eu preciso desses pontos. Vou dar um zoom aqui, ó, vocês conseguem ver exatamente, olha lá, bueiro, meio fio, poste, canteiro, tá? Meio fio. Então, né, da forma que vocês colocaram o nome, né, ele aparece aqui para mim, para poder, obviamente, a gente ter uma ideia de como fazer a ligação dos pontos. Então, como eu comentei com vocês, o objetivo ali é, através de uma nuvem de pontos, eu gerar uma planta topográfica. Então, até agora, né, qualquer pessoa que eu entregar esse produto aqui, a pessoa não vai entender nada, né? Ela vai chegar e falar assim, que é isso? Né? E aí a gente começa a fazer a confecção de uma planta topográfica. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Primeiro eu vou fazer o polígono, tá? Vou criar uma layer nova, então vem layer aqui, ó. Vou criar uma layer aqui, ó, e vou chamar ela de... Vou clicar aqui e vou chamar ela de perímetro, por exemplo. Que é o perímetro da minha praça. Vou vir aqui com uma cor e vou escolher, por exemplo, né, um magenta aqui. Dei OK. Vou deixar ela ativa aqui, meu perímetro. Beleza. Agora eu vou fazer o perímetro. Gente, isso aqui a gente sabe que é uma curva, né? Eu poderia fazer uma curva por um arco, mas nesse caso aqui, para agilizar o processo, eu vou fazer apenas uma polyline, tá? O acabamento aqui, né? Quando vocês forem realizar, vocês podem fazer utilizando, obviamente, o círculo, né? Semicírculo, onde você pega aqui a extremidade, o meio e a outra extremidade, você consegue gerar o semicírculo perfeitamente. Eu vou criar, então, o comando polyline, tem várias formas, né? Eu posso ou clicar em PL, dar o polyline, ou vir aqui e selecionar o polyline. Então, tem algumas formas no AutoCAD, aí cada um trabalha com a qual tiver familiarizado. Eu vou dar polyline e vou gerar, inicialmente, apenas o meu polígono, né? Das minhas extremidades aqui. Então, não vou pegar totalmente detalhado, não. E aí é produto, né, de campo aí, de escritório aí, essa delimitação. Vou fazer aqui de certa forma aproximada, para a gente poder gerar uma área aproximada aqui do nosso desenho. Então, vamos lá. Vou fazer a ligação aqui, o poste está para dentro. Então, seria a confecção. A partir do momento que eu estou fazendo a ligação dos pontos, tá? Obviamente que tem que ter um detalhamento aqui. Estou fazendo ele mais direto, tá? Para a gente poder evoluir e a aula não ficar cansativo. Vem aqui no meio fio. Tem mais meio fio aqui. Por exemplo, aqui. Fechei meu polígono. Então, tá aqui meu polígono da Praça da Liberdade. Eu posso clicar em PR de propriedades aqui, ó. Vou ter lá área 15.416 metros quadrados. Então, a área daquela praça, ela aproxima ali de 15.000, né, de 15.400
em torno de 15.400 metros quadrados, a área total da Praça Floriano Peixoto já referenciada, tá? E aí, pessoal, eu ia fazendo os demais, né? Criando novas camadas, gerando os novos desenhos. A gente pode... Perdão. Vou criar mais uma camada aqui de... chamar de canteiro. Só para fazer mais um aqui, para ficar mais... E vou chamar o meu PL aqui, ó. Colocar o canteiro como agora a minha camada oficial. E vou gerar mais um aqui, só para a gente não ter só um, né? Então, aqui tem um canteiro. É mais ou menos assim. Aqui tem um outro. Aqui tem um. Aí, aqui vem. Aqui. E aqui. E aqui, se não me engano, tem alguma coisa desse tipo também. Então, só para a gente poder ter uma carinha ali, né, do nosso trabalho. Aqui, aqui. Não, deixa eu ver se é no de cá. Acho que é no de cá. Aí. Então, só a grosso modo, elaborando aqui o meu canteiro. Pronto. Tá? Só isso. Tem aqui alguns pontos que a gente pegou, mas não vou render, não. Então, tá lá o meu arquivo. Aí, pessoal, então eu comecei a fazer apenas a ligação dos pontos, eu faço a confecção, escolho cores diferentes, que a gente chama de penas diferentes para cada tipo de simbologia. Se tiver árvore, eu vou lá e busco uma simbologia para árvore, vou fazendo o desenho, representando ali o meu desenho, né, o levantamento que foi realizado. Aí eu vou explicar uma ferramenta que chama TopoCAD 2000. É um software novo que dá para utilizar. Se vocês baixarem, fazerem um download dele, dá para usar a versão demo por 30 dias. Então, eu sugiro ali, depois do feriado, né? Vai ter uma atividade para vocês estarem desenvolvendo, para vocês baixarem ele e instalarem no AutoCAD, tá? O TopoCAD 2000, quem puder, ou então a gente, né, tem um laboratório da escola também, a gente pode combinar, onde vocês vão estar desenvolvendo essa planta topográfica aqui, da forma que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Então, o TopoCAD 2000, depois eu vou mandar o link para vocês, da MicroCAD, vocês conseguem fazer um download, instalar no AutoCAD padrão, ele vai rodar no AutoCAD, e com isso vocês conseguem desenvolver essa parte da aula que eu vou estar passando para vocês agora. O que eu tenho que fazer aqui? Né? Uma planta topográfica, eu preciso do quê? Gerar curva de nível, preciso gerar um perfil, eu preciso gerar simbologias, eu preciso fazer o acabamento dessa planta topográfica. Então, a primeira coisa que eu posso estar desenvolvendo nessa planta topográfica aqui é a geração de curva de nível. Então, se eu fizer a instalação do TopoCAD, ele vai aparecer para mim aqui, ó, TopoCAD, e ele tem uma série de coisas para trabalhar. A gente tem desde escala, formato, você pode escolher a folha, você pode escolher algumas anotações, linhas, tipos de linhas diferentes. Ele te dá a opção de achura, ele te dá a opção de dimensionar, né, medidas e tudo mais. Ele te dá uma possibilidade de exportar KML, por exemplo, se eu quiser exportar esse polígono. Eu vou em exportar KML, clico no polígono, ele exporta tranquilamente esse polígono. E ele tem, né, como outras versões aqui. Aí eu vou falar um por um daqui a pouco, os mais importantes. Então, agora a gente vai trabalhar com esse cara aqui, que é as curvas de nível. Curvas de nível. Eu venho aqui, ó, lembra que vocês fizeram à mão uma triangulação e vocês demoraram mais de uma aula para poder gerar as curvas de nível de uma planta que eu passei para vocês? Estão na escuta aí? Lembro sim, professor. Captei. Então,
Vou gerar a curva de nível agora, vocês vão ficar muita raiva de mim, mas olha só como que funciona na vida real. Gerou a malha triangular. Agora eu venho aqui, curvas de nível, e vou mandar gerar as curvas de nível. Então, gerou a malha triangular. Vou clicar aqui. Prontinho. Curvas de Isso é da nível. hora, hein? Curvas de nível elaboradas. Eu vou mudar a cor aqui, para não confundir. Vou colocar aqui um vermelho. Pronto. Então, tá aí as curvas de nível geradas, pessoal. Então, ele já elaborou o cálculo de coordenadas, né? O cálculo das curvas de nível, a topografia do terreno. Então, se vocês visualizarem o terreno aqui, ó, a topografia dela, da praça, ela é em diagonal e é quase um plano inclinado em diagonal. Então, era como se ela tivesse, né? Se isso aqui fosse uma placa inteira, essa placa ia estar com caimento para cá, aqui, ó. Ia estar nesse sentido aqui o caimento. Então, ele gerou a malha triangular, igual vocês fizeram à mão, por isso que eu fiz vocês realizarem, porque vocês entenderam na época, ou pelo menos eu espero que tenham entendido, que vocês têm que fazer a ligação dos pontos. Então, tem lá uma nuvem de pontos, vocês fazem a ligação desses pontos, depois vocês acham o número inteiro entre as linhas, e depois vocês saem ligando as linhas. Ele faz a mesma coisa, pessoal. A malha triangular, ela está escondida, ela está aqui, ó. Ela está escondida, congelada. Mas foi ela. Por que que a minha curva de nível de número 845 está passando aqui? Porque aqui foi o ponto interpolado entre o 845.4 e o 844.3. Ele achou o valor de 845 nesse intervalo, marcou um pauzinho aqui, uma anotaçãozinha aqui, e depois eles estão ligando os pontos, igual da mesma forma que vocês fizeram à mão. É a mesma coisa. A diferença é que a mão demorava, dava um pouquinho de trabalho, mas isso gerou um raciocínio em vocês. Agora, toda vez que vocês enxergarem uma curva de nível, eu acho que vocês vão entender de onde que ela veio, tá? Através de ligação de pontos, geração de triângulos. Dos triângulos, a gente gera os números inteiros dentro das linhas, e dentro das linhas, a gente gera esses números inteiros, e ligando esses números inteiros, a gente tem as curvas de nível elaboradas, tá? Então, deixa eu esconder esse cara de novo aqui. Tá aí as curvas de nível, levantamento plano e altimétrico, já está quase que representado. Normalmente a gente tem as cotas, né, altimétricas, a gente chama de curvas mestras, que a cada 5 em 5 metros a gente tem ela mais escura e com o número. Então, 850, aqui então vai ser 849, 48, 47, 46, 845. A gente não precisa cotar todas as curvas de nível, a gente pode cotar a cada 5 metros, mas representa de metro em metro, tá? Então, as curvas aqui estão de metro em metro, mas eu estou representando apenas de a cada 5 metros, que a gente chama de curvas mestras. Curvas mestras, então, normalmente a gente cota elas de 5 em 5 metros, elas têm uma linha mais grossa do que a outra, tá? Aí, pessoal, eu queria saber, né, então, assim, com isso, né, vou diminuir o zoom aqui, quanto vocês acham que tinha de desnível da praça toda? Vocês lembram? Só no campo lá. Quanto vocês acham que era o desnível total antes de ver esse documento aqui? Podem ser sinceros. A uns 10 metros, professor, daquela rua que tem perto da delegacia ali, e a outra pé da Unimed, uns 10 metros. De desnível? Um bom chute. Não é? Aparentemente, a gente olhando assim no campo, a gente nem percebe que a declividade é tão alta, né? Por causa da distância. Se a gente pegar aqui as cotas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, se a gente tem 7 linhas aqui,
a gente tem pelo menos, né, quase ali 8 metros de desnível. Então, vamos pegar a cota aqui do ponto 851,5, ponto mais alto, ponto mais baixo, 843, né? Então, a gente tem quase 8 metros de desnível nesse levantamento aqui que foi realizado. E, como eu falei para vocês, a precisão aqui é muito grande, porque o GPS estava com uma qualidade muito boa de sinal. Então, vamos provar isso? Vamos. A gente pode criar um PL, a gente chama de polilinha. Eu vou pegar o ponto aqui e vou pegar o ponto aqui, tá? E eu quero enxergar esse cara daqui, ó, como se eu estivesse aqui na praça, aqui né? Eu quero enxergar realmente a declividade. Eu venho aqui em Topocad, venho aqui em perfil longitudinal, tá? Topocad, perfil longitudinal, clico. Ele me pede alguns parâmetros, normalmente a gente deixa aqui padrão, 200 por 200 seria a escala. Eu vou criar o perfil, selecionar perfil. Ele pede para eu selecionar uma linha. Então, ele selecionou a linha. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar um perfil nesse alinhamento. Então, eu venho aqui agora em desenhar. Está desenhando. Está aí a inclinação. Ela, ponto mais baixo, 844. Ponto mais alto. Vira aqui. 851. Então, tá aqui o perfil, tá, da minha estrada, da Praça Floriano Peixoto, tá bom? Então, com isso, eu consigo fazer um perfil. Se a declividade fosse maior, ele ia apresentar, né, a declividade. Então, aqui já tem um mapa do perfil desse cara aqui. Já tem a planta de perfil representada, tá vendo? Então, aí vai gerando, né? Com isso, eu vou tendo ali a minha configuração de uma planta topográfica. Já tenho o perfil, né? Já tenho alguns direcionamentos aqui. Aí, gente, para gerar uma planta topográfica, confeccionar uma planta desse cara, eu começo a colocar as coisas que eu tenho que informar. Por exemplo, o que é importante numa planta topográfica? Nó, Oi? o norte verdadeiro. Norte, ótimo. Então, Bússola, oi? a bússola. Os elementos, o poste, as coisas. Escala. Então, a gente vai fazer essa confecção agora. Primeira coisa, eu vou fazer uma malha de coordenadas aqui que a gente chama de canevar. Imagina se eu tiver que fazer a mão aqui, fazer as linhas, colocar os paralelos para poder representar. Ia ser fácil? Ia dar trabalho. Não. Eu venho aqui, deixa eu conferir aqui, formato, sistema de coordenadas. Tá. A gente já pode inserir o sistema de coordenadas, vou clicar aqui no sistema de coordenadas. Olha só, sigas 2000, fuso 23, meridiano central 45. Então, vocês lembram que vocês estudaram isso? Por isso vocês estudaram. Senão, vocês iam colocar o sistema errado aqui. Olha o tanto que tem. Sigas 2000, sistema oficial. A gente configurou tudo com Sigas 2000. Eu venho aqui, selecionar um ponto aqui. Aliás, deixa eu dar um S aqui. É indicar o ponto. Aqui. Venho aqui, indicar o ponto. Vou pegar um ponto aqui no meio da praça. Olha o que ele me gera já. Sistema de coordenadas. O datum oficial, a latitude, a longitude, a coordenada do TM. Então, ele já me dá o meu quadriculado com as informações do meu levantamento. Aí eu posso vir aqui no Topocad. Então, olha só. A gente tem aqui a opção de trabalhar com formato, sistema de coordenadas. Eu posso trabalhar com escala gráfica. Vou clicar aqui na escala gráfica também, ó.
Olha lá, gerou uma escala gráfica. Ó. O que a escala gráfica me fala? Que isso aqui tem 25 metros. Então, eu posso pegar um comparativo. Quando eu imprimir essa planta, eu posso, por comparativo, eu sei que a cada trechinho desse tem 25 metros, a cada trecho desse tem 5 metros. Então, com isso, eu consigo ter uma dimensão, uma noção de distâncias, tá? Então, eu consigo continuar aqui, ó. Então, formato tem essas duas opções. Eu tenho aqui opções de linhas, né? Mudar os tipos de linhas. Eu tenho opção de simbologia. Vou clicar aqui na simbologia e vou criar um norte. Vem aqui em norte. Então, tem os nortes de referência. Por exemplo, vou clicar, posso selecionar, escolher um norte aqui. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Tá aí, meu norte. Só que o meu norte, nesse caso, na coordenada do TM, ele está para cima. Então, eu vou rotacionar ele aqui, ó, em 90 graus, para ele ficar realmente para a orientação correta, né? A planta topográfica coordenada do TM, a planta já sai com o norte para cima aqui, né? Na vertical aqui do meu sistema. Então, vem Topocad. A gente pode agora, vamos ver agora o que a gente pode estar criando aqui. Escalas, atualizar, rotacionar, não, utilitários. Desenhar a malha. É importante desenhar a malha, então a gente clica aqui no desenhar a malha. A nossa malha ela é o TM, né, pessoal? Posso colocar ela pontual, por exemplo, dessa forma aqui. E a distância pode ser a cada 50 metros, por exemplo. Vem aqui, clicar em desenhar. Clico aqui. Clico aqui. Tá aí a malha, ó. Aqui ele canevar as coordenadas 7796, 750, 612, 950. Então, tem a malha já representada. Posso, inclusive, mexer aqui, se eu achar que isso aqui está um tamanho muito bom, não. Posso aumentar, por exemplo. E aí eu vou gerando, né, a minha planta topográfica. Ó. Tá aí o meu norte. Aqui já tem uma simbologia, ó. Aqui já tem escala gráfica. Então, a planta topográfica está começando a criar um certo corpo aí, um certo tipo, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, no Topocad. Deixa eu ver a simbologia aqui. Deixa eu ver se tem alguma simbologia de poste ou a gente cria uma. Tem. Peraí que eu cliquei 2 vezes. Topocad, simbologia. Então, posso pegar uma simbologia de poste aqui, por exemplo. Colocar aqui, ok. Sair. Ficou pequeno por causa do desenho, eu vou aumentar ele aqui. Vou dar um scale, né? Um comando escalonar. Deixa eu ver o tamanho aqui para a planta. Pode ser, por exemplo, assim. Aí, obviamente, eu vou mexer na simbologia depois. Aí eu venho aqui, ó. Aonde eu tiver levantado como poste. Aqui, ó. Poste. Poste. Aqui é bueiro, aí seria uma outra simbologia. Aqui deve ter algum poste aqui. Aqui. Vou pegar mais um poste aqui, só alguma simbologia só. Aí eu poderia também pegar aqui na simbologia, se eu tivesse levantado as árvores, poderia pegar a simbologia de árvore e sair lançando a árvore aqui, ó. Aí, obviamente, onde tivesse os pontos das árvores, eu iria lançar. Então, né, pessoal, assim, baseado no que eu fiz de levantamento, eu ia cadastrando e representando ali
de acordo com o que foi levantado, tá? A gente não levantou as árvores, não, só estou ilustrando. Aí, importante e fundamental, eu criar um quadro de coordenar, um quadro, uma legenda, né? Então, eu viria aqui, pegaria um texto, legenda, numa escala pequena. Vou aumentar esse cara aqui para ele ficar legível. Não, ainda não. Deixa eu aumentar a altura dele aqui. A altura. Assim, 2 vai ficar maior. Acho que 2 ainda não tá bom, não. 4. Pronto. Aí teria a camada legenda, e aí eu faria isso aqui, ó. Né? Obviamente. Normalmente a gente faz uma vez isso aqui só na vida, depois, né, usa como um padrão você ter o quadro de legendas lá. Mas eu estou só mostrando como que seria, né, se a gente fosse fazer do zero. Árvore. Aí pega o símbolo da árvore. E por aí vai, né, pessoal? Aí todos os quadros de convenções eu iria estar representando ele aí. Tá? Mudar, mover aqui. Opa. Pronto. E aí, né, teria o quadro de legenda fundamental para explicar o que é cada uma das simbologias. Eu teria a opção ali de colocar todas as simbologias no meu desenho. Tem o perfil, então já tem a planta baixa, já tem o perfil topográfico, já tem o quadro de legendas, já tem o Canevá, já tem as coordenadas. Posso estar gerando as cotas, né? Se eu quiser aqui, eu já consigo desenhar algumas cotas. Aqui, inclusive, né, dá para a gente poder carregar alguma distância e tudo mais. Deixa eu ver se a distância vai ficar boa aqui. Bom, já gerou. Cliquei. A distância, ele já dá a distância em cada segmento de reta, tá vendo? Então, 56, 22, 91 e 92. Então, onde eu tenho uma, vamos dizer assim, uma certa forma quebra, ele mediu. 39,11 é de onde? Desse ponto até esse ponto. Aí, obviamente, que onde eu tiver sobreposição, né, aí eu tenho que ajustar. Eu tenho que pegar essa coordenada aqui, ó, tá ruim aqui, não estou conseguindo enxergar. Aí eu passo ela para cá e por aí vai, né? Eu tenho que depois fazer uma confecção, fazer o ajuste, porque aqui, ó, tá tudo cavalado, não consigo fazer a leitura desses pontos da forma que tá aqui, tá? Mas aí ele já gerou todas as cotas, eu consigo saber a área ali, consigo, né, representar, então já tem, né, as opções ali de cotagem do meu desenho. Eu preciso, obviamente, depois colocar o nome das ruas, né? Então, eu teria, se eu tivesse a rua aqui, eu colocaria o nome da rua, Rua X, e por aí vai. Então, teria as ruas representadas com o nome de cada uma delas, confrontantes, aquilo que a gente normalmente discutia com vocês nas aulas, né, nas aulas de topografia 1. Aí eu vou fazendo a confecção da planta, gerando os produtos, tá? Então, o software, a ferramenta TopoCAD, ela tem muitas coisas a serem, né, a serem elaboradas, desde o mais básico, para poder montar uma planta topográfica. Ele tem a opção de fazer os formatos, né? Se eu quiser um formato A2, um formato A1, ele gera o carimbo. Ele insere um carimbo, por exemplo, no formato A4, se eu quiser. Tá vendo? Se eu quiser clicar aqui, criar um carimbo aqui, clicar aqui. Aí você pode dar as descrições, né, para encher.
né? Com a descrição, local, engenheiro responsável, proprietário, escala, já vem ali a minha referência. Outra coisa também, ele pode me dar esses formatos, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar no formato A2, A3, ele já me dá uma opção de folha. Então, seria essa aqui não caberia meu desenho. Por exemplo, se for um A1, deixa eu fazer um negócio aqui. Movendo, tá, pessoal? Comando de mover. Vou desabilitar isso aqui, só para poder colocar aqui aproximadamente, aqui, só para... uma referênciazinha. Tá. Então, eu vou fazendo a confecção, né? Aí eu teria que fazer um mapa de localização aqui, obviamente, aí eu poderia pegar no Google, poderia pegar uma outra referência. Então, aqui eu posso colocar um mapa de localização, né? Então, desenharia, faria um produto. Localiza, tá? E aí eu ia fazendo o preenchimento das outras possibilidades aqui. Então, olha só, a gente trabalhou, vamos ver o que que a gente fez aqui. A gente trabalhou, então, inseriu a folha, inseriu o carimbo, inseriu uma escala gráfica, né, que está lá embaixo. A gente pode alterar os tipos de linhas, se quiser, se for necessário. Então, colocar cerca e tudo mais. Achura, dá para trabalhar com alguns tipos de achuras. A gente dimensionou, consegue dimensionar, por exemplo, uma área também. Vamos tentar ver se vai funcionar certinho aqui. Gerou a área lá no centro, ó, 15.416 metros quadrados. Ele já calculou a área da praça. Vou colocar ela aqui no formato maior. Pronto. Então, está ali a minha área da minha praça, já representada ali no meio. Então, a gente estava aqui em dimensionar. Então, dimensionou a área. A gente pode fazer a exportação desse cara, por exemplo, a KML, da poligonal, do polígono que eu levantei. Então, se eu quiser, basta eu clicar aqui no exportar KML, seleciono e clico no polígono, tá? Então, só de selecionar, eu já criei o polígono KML lá. Depois eu vou mostrar para vocês quando eu sair do card aqui. Clico aqui, ele já criou um arquivo novo. Quando eu dou OK, ele já abre lá, tá? Vou deixar assim, mas a gente depois representa para vocês ali. Vou fechar aqui que tem um erro. Depois eu abro ele certinho. Sabe? Então, a opção de gerar KML, ele me dá essa opção, já cria um KML geral do polígono, né? Ele tem algumas opções aqui, tá? Mas para essa finalidade plano topográfica, elas não vão ser utilizadas. A gente tem a parte de utilitário, então ele pode, por exemplo, é um talude, é um barranco, ele gera uma simbologia de talude, né? Gera a malha triangular, então tem algumas outras situações aqui que ele pode estar trabalhando, né, na nossa planta. Aí eu tenho outras diversos também, são várias outras ferramentas para a parte de topografia, né, de forma mais específica. Simbologia, igual eu mostrei para vocês, tem vários tipos, né, de simbologias ali. Curvas de nível, que é mais importante, que a gente fez, né, trabalhou. Leituras de ponta, descarregar um equipamento, uma estação total, algum arquivo de algum outro tipo de software, né? Então, leitura de pontos. As curvas de nível a gente gerou, né? Mostrou para vocês, basta, recapitulando, escolher uma malha triangular e depois gerar as curvas de nível de metro em metro. E ele também calcula os perfis. Ele gerou o perfil, clicou ali, né? Criou uma linha, clicou no perfil, ele já gera a altimetria daquele cara. E ainda tem outras opções de calcular, né? Volumes e tudo mais.
Aí eu vou mostrar para vocês agora como que ele cria o memorial. Se fosse uma área rural, por exemplo, como que ele ia criar um memorial baseado no que eu poderia levar para o INCRA ou para o cartório de imóveis. Se eu vier aqui em memorial geral, ele me dá as informações, eu vou informar, né? Imóvel, fazenda Boa Esperança, proprietário, Carlinhos, CPF tal, município tal, estado, matrícula, vou dar as referências, sei que está em siglas 2045, responsável técnico, o nome do artista aqui, né, com as informações, e aí eu vou lá e seleciono a polilinha. O que é selecionar a polilinha? Selecionar o perímetro. Clico no perímetro, ele me pergunta qual que é o ponto inicial. Gente, topografia, a gente normalmente trabalha com o ponto mais ao norte, então o ponto mais ao norte é esse, tá? E normalmente a gente trabalha com sentido horário, então normalmente ele vai ter que vir para o lado de cá, tá? Aí ele pergunta se eu quero selecionar o texto dos vértices, eu não vou querer, ele vai automaticamente dar 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então dou um Enter. Ele pergunta se o primeiro ponto vai ser 1, eu acho que é né, uma numeração correta. Ele quer saber o prefixo, se eu chamo de M ou se eu chamo de V. Vou chamar de V, que é virtual, né? Não tem um marco ali. Dou Enter. E aí ele está me gerando, né? Que pergunta se eu quero colocar o nome dos confrontantes. Então, se eu quiser, eu posso. Então, assim, por ponto 1, confrontante com fulano. Ponto 2, confrontante com ciclano. Né? O alinhamento. Nesse caso aqui, eu vou deixar 100. E aí, ele já gerou, né? Eu vou mostrar aqui agora o meu quadro de coordenadas. Quadro analítico. PWG, deixa eu ver aqui, pode ser esse. Clicar aqui, ele vai criar o meu documento. Ok. Eu vou aproveitar e vou gerar um memorial em doc, né? E depois eu compartilho para vocês visualizarem. Estou clicando aqui para ele gerar um memorial. Está gerando o memorial. Só um minutinho. Gerou o meu memorial. Vou sair aqui. Então, olha só o quadro de coordenadas, está vendo? Azimuth, distância, coordenada norte, coordenada este. Então, ele está falando que do vértice 1 para o vértice 2, eu tenho um ângulo de 104 graus, eu tenho uma distância de 34 para chegar nas coordenadas tais. Então, é exatamente isso aqui que ele está falando. Ó. Do vértice 1 para o vértice 2, eu tenho um azimuth de 100 e poucos graus, então lembrando que o norte é para cima. Então, tem essa abertura, ele me fala esse ângulo, me fala essa distância e me fala a coordenada do ponto. Então, depois ele vai fazendo isso para os demais. Então, ele vai ter essa, e ele vai gerar um azimuth e uma distância para cada um desses pontos elaborados no meu memorial. Então, está aqui, vértice 1 por 2, 2 por 3, até chegar no vértice 20, que fecha o meu perímetro. Então, o vértice 20 está aqui, né? 19, vértice 20, eu estou fechando o perímetro aqui baseado no alinhamento todo. Então, ele começou no 1, foi para o 2, foi para o 3, e por aí vai. Então, com isso, eu tenho a confecção da planta topográfica. Se eu quiser, inclusive, colocar esse memorial aqui, né, basta eu ajustar aqui a escala, por exemplo, para reduzir ela aqui, que ela ia ficar grande. E posso, por exemplo, colocar ela aqui com mais um arquivo de informações e tudo mais, tá? Bem a grosso modo. Então, com isso, né, eu vou colocando as escalas, com isso eu vou elaborando, tá vendo? Do desenho inicial, né, que é a nuvem de pontos, eu já gerei um produto que já parece uma planta topográfica, tá? Então, para essa primeira aula e prática, vamos dizer assim, de AutoCAD, a ideia era a gente chegar nesse nível de detalhamento do AutoCAD, tá? Representando, então, esses alinhamentos, essa geração de curva de nível, a familiarização inicial com o software, para a gente depois evoluir
Normalmente eu não trabalho no model na hora de gerar as escalas, eu trabalho no layout. Então tem uma outra metodologia do layout, onde você cria ali, no caso, o desenho, né, para poder representar, mas eu não vou entrar em detalhe no layout hoje. Vou deixar mais essa parte do model para vocês visualizarem como que é uma planta topográfica do zero até uma confecção final, né, um ajuste com relação ao produto, tá? Com relação à parte do AutoCAD, pessoal, ficou alguma dúvida? O que vocês acharam? Vocês estão muito calados? Vocês estão aí ainda? Como é que é? Tranquilo, professor? Pessoal, bacana, bem tranquilo. Vocês acham que vocês dão conta de fazer esse produto para mim aí? Aí, vamos tentar, né? Mandar mensagem para você Claro, né, 4h48. Então, o objetivo, né, é que vocês desenvolvam, através desses pontos, uma planta topográfica igual essa. A gente pode, né, vocês podem trocar informações, poderem ir para o laboratório da escola também. Eu vou fazer o teste do laboratório de metodologias lá para ver se tá funcionando os softwares. E aí eu aviso vocês qual que é o laboratório, né, quem queira fazer na escola. Quem quiser, basta ter o AutoCAD, né? Se tiver o software AutoCAD e o TopoCAD, vocês conseguem trabalhar com ele por 30 dias na versão demo, né? Então, que seria o prazo para vocês poderem estar desenvolvendo. Essa é a atribuição com relação à questão do AutoCAD, tá? Então, assim, eu tentei ser bem direto, bem rápido com relação ao produto, né? Do AutoCAD. Aí, obviamente, quando vocês forem fazer, né? Aí vocês têm que fazer com calma. A gente pode tentar uma aula no laboratório presencial. Eu vou marcar com vocês, aí eu faço, né? Vou tirando as dúvidas, a gente vai fazendo junto também. Mas o ideal é que vocês já comecem a mexer, né? A trabalhar com esse software. Nas outras aulas, a gente vai ter uma aula com estação total também, que eu quero fazer com vocês lá na Praça Floriano Peixoto, né? Uma aula prática. E depois a gente começar a desenvolver a parte do AutoCAD também, tá? Dúvidas aí? Alguém? Professor, Diga. o nosso Diga, Matheus. trabalho é em cima dessa nuvem de pontos aí que nós tiramos ou nós vamos fazer outra? Em cima dessa. Vocês vão... O objetivo é vocês chegar em alguma coisa melhorada, melhor do que essa que eu fiz aqui, que eu fiz rápido, né? Então, Sim. eu quero que vocês desenvolvam uma planta topográfica. Ah, gente, ficou meio carregado aqui, ó, deixa eu aproveitar. Eu posso vir em lay off. Numa planta topográfica, o cliente não quer nem saber quais são os pontos que vocês pegaram, não. Ele só quer o desenho limpo. Então, posso dar uma limpada no desenho aqui, tirar as cotas, eu não preciso de tanto de informação. Tá vendo? Eu começo a melhorar um pouco o desenho aqui. Então, eu posso eliminar algumas coisas, eu posso fazer um ajuste. Essas cotas aqui, elas não estão boas, por exemplo, elas estão grandes. Então, eu posso mudar a escala aqui, ó, 1 e 1. E aí, acabamento, realmente, é melhorar. Tá vendo? Aqui o 20 tá ruim. Colocar 1 e 1. E aí, eu consigo... Diga, pode falar. Uma pergunta, no trabalho nós vamos precisar de usar só esse software aí ou a gente pode usar outro? Aí, o ideal era mexer com esse. Você tá falando por causa do outro civil, algum outro? Não, é porque eu costumo fazer planta assim no QGIS. Sim, QGIS funciona bem, só que para topografia eu não sei se ele vai ficar filé desse jeito não, porque aí tem geração de perfil, não sei como é que vai ser o seu acabamento no QGIS. O ideal é que você praticasse no TopoCAD também com o AutoCAD, só para você poder ter uma noção do software topográfico, porque o QGIS ele é um software mais para geoprocessamento, tá? O objetivo dele maior é um tratamento de imagens, é uma representação cartográfica de aerolevantamentos ou imagem de satélite, processamento digital de imagem, que trabalha bastante, mas para a parte de topografia, ele tem ali as vantagens, mas ele não é um software específico de topografia, ele é mais amplo para a parte de geoprocessamento ou de sistema de informação geográfica.
tá? Não, tranquilo. Então, para mim é interessante que no laboratório lá tem essa extensão aí, sabe? Para a gente poder mexer no laboratório. Sim, a gente pode planejar, inclusive, né, Não, beleza. uma aula, duas lá, né, para poder trabalhar em cima desse software, né, com acompanhamento meu lá. Esse trabalho, eu vou dar um prazo grande nele, né, ele vai valer muito, obviamente, mas a gente dá um trabalho para quase para o final do semestre, porque vocês vão desenvolvendo ele com calma, né, enquanto isso vai ter outros trabalhos em paralelo, né, que a gente vai desenvolvendo, mas esse é o trabalho que eu quero que vocês cheguem no final do semestre e consigam entregar uma planta topográfica filé, tá bom, Matheus? Não é coisa para já, não, é coisa que a gente vai construindo durante o semestre, beleza? Tá bom. Obrigado, professor. Disponha. Aí, gente, a gente vai fazendo a confecção, vai fazendo melhoria na planta, tá vendo? Vou reduzindo, vou mexendo no tamanho das fontes das letras, vou melhorando aqui a representação de algumas coisas. Então, é uma arte, né? Eu tenho que, no final, ter uma coisa bacana ali, legível, fácil de entendimento, né? Não adianta a planta ser bonita, igual eu já peguei planta que tava uma obra de arte, mas você media no campo, não tinha uma distância certa no campo. Então não adianta, né? Você tem que unir a qualidade no campo de levantamento com a qualidade de representação. Não adianta você ser o melhor cara de campo se você não conseguir, né, passar isso para o cliente através de uma planta topográfica com qualidade, né? Então, tomar certo cuidado com relação à produção, porque esse produto aqui é o seu peixe, né? Você vai estar apresentando ele bem feito, né? Você vai estar valorizando o seu trabalho. Vou mostrar aqui o que o memorial gerou, né? Que a gente falou do memorial, mas eu não tinha representado o memorial. Deixa eu migrar a tela aqui. Aqui está o memorial descritivo, está aparecendo para você. Oi, diga. ZWCAD também. Dá, funciona, viu? Dá? Tenho quase certeza que essa extensão do TopoCAD ela roda no ZWCAD também, tá? Ah, bacana. Eu vou mandar o link para vocês. Lá tem até algumas videoaulas também do vendedor, né? Do TopoCAD, porque aí vocês vão familiarizando. O objetivo aqui não é deixar vocês fera em nenhum software, principalmente topografia, não, por quê? Software de topografia tem inúmeros, né? Dezenas. Mas a metodologia normalmente é a mesma, tá? Geração de malha triangular, né? Geração de ponto intermediário para interpolar, geração de perfil. A metodologia, vocês vão ver que é a mesma. Então, pode ser no Topo EVM, pode ser no Topograph, pode ser no Civil 3D, pode ser no TopoCAD, pode ser no Data GeoSys, pode ser no Bentley. Então, tem vários softwares que geram, né, essa produção topográfica, mas todos trabalham na mesma linguagem, na mesma ideia. Então, a ideia é só vocês entenderem a forma que o software enxerga, né, desenvolve o procedimento ali, tá? O memorial descritivo é aquilo que normalmente vai para cartório. Eu quero pegar um documento do cartório, a característica do meu lote, se for uma área rural principalmente, ela vai vir dessa forma aqui, ó. Imóvel, aí, fazenda tal, proprietário, fulano, município, área, 1,5 hectares, perímetro, tanto. Aí vem, inicia essa descrição no vértice 1, com coordenadas tais e tais, desde segue confrontando com a propriedade de, aí pode colocar o proprietário, né, de rua tal, fazenda tal, aí vem o azimuth e a distância até o ponto 2. Então, isso aqui, pessoal, que está aqui, essa leitura aqui, ó, isso aqui nada mais é do que aquele polígono. Qualquer engenheiro tem que pegar isso aqui e enxergar aquela planta topográfica em CAD. Porque se eu pegar as coordenadas aqui, eu consigo representar aquilo que estava no desenho. Então, o memorial descritivo é uma descrição, é um texto de um mapa, é um mapa, né, de forma de texto. Então, ele tem essa característica aí, e normalmente você pegar um documento do cartório mais novo,
ele vai estar mais ou menos dessa forma. Diferente dos cartórios, né, dos registros de 50 anos atrás, que falavam, ó, iniciando no IP amarelo, até a vaca atolada, até o burro empacado, até a pedra amarela, Eu né? não quero você pegar o telefone dos outros. Tem que ter Então, respeito. aí, Cadê seu tablet? Alguém toma um tablet famoso, gente? alô? Estão me ouvindo? Tô. Sim, Ah, tá. Não, beleza. Então, a gente consegue fazer o ajuste dessas coordenadas, né, através, então, dessas coordenadas eu consigo representar uma planta, um produto, diferente do que era antigamente lá, que as informações físicas eram possivelmente alteradas, né? Uma árvore já não existe mais, né? A vaca já não está lá mais, e por aí vai. Então, hoje a gente tem os pontos já referenciados com o objetivo de que toda fazenda ela vai ter um limite e ninguém vai ser dono da mesma fazenda, né? Duas pessoas com sobreposição de área. Hoje o Brasil registrado dizem que tem mais de 5 vezes o tamanho do Brasil em registro. Você vai no cartório da cidade, as áreas são todas sobrepostas, então há muita dor de cabeça com relação a isso. Tem matrícula que você não sabe onde que fica, ninguém sabe onde que fica. Então hoje não, a gente tem um sistema, né, do INCRA lá, que a gente faz o lançamento das fazendas e a gente vai gerando mosaico. Então a gente vai eliminar sobreposição, essas confusões de proprietários que existem no Brasil, principalmente. Então, esse cara aqui, né, esse memorial aqui, é aquela planta lá que eu mostrei para vocês. E, por fim, deixa eu ver aqui se gerou. Deixa eu ver se deu certo aqui meu KML. Deu. Deu certo. Deixa eu representar aqui. Deixa eu voltar para minha tela. Lembram lá que eu gerei o KML Sim. no Topocad? Aqui está o polígono, então ele já exportou o polígono, tá vendo? Então o polígono está perfeitinho ali com relação ao que eu precisava. Então, se eu quiser exportar, representar de alguma outra forma, essa é a maneira mais fácil aí. O KML no Topocad, por exemplo, é bem tranquilo de representar, tá? Dúvidas, pessoal? tranquilo, professor. Beleza? Beleza. Então, eu vou estar compartilhando com vocês o Topocad, né, o link. Eu vou pedir, então, para vocês agora praticarem um pouco, quem quiser aproveitar o feriado aí, né, sexta-feira que vem a gente não tem aula, e praticar o software. Eu acho que agora é vocês relembrarem um pouquinho do AutoCAD, ele é fundamental para a vida profissional de vocês, então dá uma relembrada, quem está muito tempo enferrujado com relação ao software, baixar o AutoCAD e tentar mexer, entender um pouquinho, porque eu acho que depois que a gente teve a disciplina de topografia 1, entender um pouco a teoria e começar a desenvolver a prática, né, de campo com a prática de AutoCAD de desenho, vocês vão ficar completos com relação ao entendimento de uma planta topográfica, tá? Então, na semana que vem, a gente não tem aula por causa do feriado prolongado. Aí a gente tenta, nesse mês de setembro, a gente vai marcar uma aula prática e eu vou avaliar no laboratório durante essa semana os laboratórios para a gente poder, né, ter uma disponibilidade de marcar uma ou duas aulas no laboratório também, onde eu vou estar tirando as dúvidas do Topocad, né, do AutoCAD também. A gente, quem achar que, né, tiver uma necessidade maior, a gente pode estar discutindo, né, um atendimento melhor ali com relação a essas apresentações desses softwares, tá? Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Está tranquilo? Beleza, professor. Sim.
Obrigado aí pela aula, viu? Tranquilo, Beleza. professor? Obrigadão pela aula, hein? Você é brabo. Professor, tira uma Diga, dúvida. diga, Em Matheus. relação à prova, como é que vai funcionar? Provavelmente eu vou confirmar, mas ela deve ser presencial. A prova 1, ela é uma revisão da prova de topografia 1, né? Então, eu tenho que conferir que dia que está marcada essa prova, mas eu vou fazer um resumo para vocês antes, né? Para a gente alinhar, tá? Então, eu vou confirmar a data, porque teve uma alteração de algumas datas de prova essa semana. Não sei se a de vocês chegou a alterar. Mas aí na próxima aula que a gente tiver, que eu acho que já não é ainda não é a prova, tem que conferir que eu não estou com a data aqui, a gente faz uma revisão e aí eu já oriento o que vocês vão estar sendo cobrados na primeira avaliação, tá bom? Fica então vou alinhar direitinho e dar um retorno para vocês. Combinado? Combinado. perfeito, então, Professor, sua professor. prova é dia Beleza. 15. É isso que eu ia falar, tá marcado para depois do feriado. Semana depois do feriado. Já é depois do feriado? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte: como é semana depois do feriado, eu vou passar as diretrizes no grupo do WhatsApp, né, do que eu vou estar cobrando. Vou só confirmar a prova presencial e a sala. Mas, assim, vou estar cobrando mais o entendimento topográfico de vocês. Mas aí eu faço todo um esqueleto do que eu vou estar cobrando para vocês estudarem, direcionarem para a prova, tá bom? Combinado? Perfeito, professor, obrigado. Ó, gente, então é isso. Agradeço aí nessa sexta-feira à noite aí. Espero que tenham adquirido um pouquinho, né, de conhecimento. Aí a gente está à disposição e a gente vai, né, desenvolvendo durante o semestre aí essa habilidade no AutoCAD, TopoCAD e os equipamentos do laboratório, tá bom? Bom fim de semana, fiquem com Deus aí, juízo e até a próxima, tá Valeu, bom? professor. Pra nós, pra nós. Valeu, até mais.